Oi, pessoal, um prazer. Estou aqui com a Stephanie Fênix. Tive que dar um tempinho aí com o Klebcast, né? O último que eu fiz foi o de número 25, foi com o DJ Roger D. E agora eu estou voltando aí para essa nova temporada e a nossa convidada é a Fênix. Seja bem-vinda, Fênix. Obrigada. Geralmente É um aqui prazer. eu tenho esse princípio de não apresentar as pessoas, né? Então eu queria pedir para você se apresentar falando da sua atuação. Como que você se apresenta geralmente? Como é que você explica para as pessoas qual que é a sua atuação aí na área artística, cultural, que seja? Então, pode se apresentar. Arrasou. Primeiramente, prazer, né? É uma honra estar aqui conversando com você. Eu sou a Fênix, mulher afro-indígena. Eu gosto de falar um pouquinho da minha história toda, né? Porque é isso que acaba moldando o que eu sou até aqui, né? Sou filha de nordestino, cearense, neta de indígena, tabajara, filha de mineira e nasci em São Paulo, vivi na periferia de São Paulo até os 10 anos. Então, isso molda um pouquinho até aqui. Há 5 anos eu vivo dentro desse mundo que é o grafite, né? Dentro da arte urbana. E dentro desses 5... Aliás, esse ano faz 5 anos que eu estou dentro desse universo e acabei me conhecendo assim, outras faces, né? Trabalhando um pouco com pintura, com ilustração. Então, acho que a cada ano que se passa, a gente vai descobrir mais um pouquinho, né? Como que pode expandir a linguagem, porque pelo menos foi assim comigo. E acho que esse é um pouquinho do que eu sou, sabe? Não tem como desvincular a família do que é o grafite, do que é a Fênix, do que é a Stephanie. Então, é o montante. É bom demais. E também a gente vai desembolando essa conversa aí aos pouquinhos e vai sabendo mais, né? Uma coisa que eu tenho curiosidade é como é que as pessoas vão parar no grafite, né? Assim, na sua área de atuação. Você falou que a área de atuação tem uma ramificação aí, mas parte muito do grafite, né? Como é que foi seu começo? Como é que você foi parar nesse rolê de fazer grafite? Então, vou tentar resumir a história assim, sabe? Porque eu acabo desenrolando muitas coisas, mas eu não conhecia nada do universo. Eu sou de uma família super conservadora, cristã, então eu fui evangélica até os 16 anos e já admirava. Desde pequena, eu já observava, né? Fiquei em São Paulo até os 10 anos. Lembro, inclusive, até do primeiro picho que eu vi quando eu era pequena na minha rua, assim, PCC. E aí eu sempre tentei entender, mas assim, num lugar muito conservador, né, que é a igreja e tudo mais. Então, mas sempre olhando com admiração. Quando eu fiz uma transição, que eu saí desse universo e eu vi que era possível eu conseguir fazer, sabe? Tipo, para além de só admirar, eu tinha 18 anos, não conhecia ninguém, e aí eu ficava no Google, gírias de grafite, procurava coisas, procurava vídeos no YouTube, e ficava assim, admirando de tabela, sabe? E aí eu já tinha uma visão um pouco mais ampla, né? Porque aqui em BH é um polo muito grande de grafite, né? Até antes de eu estar dentro, eu já observava, assim, todos os lugares tinham alguma referência. E aí eu não conhecia ninguém, então eu ficava assim, ai, como é que eu vou entrar e se eu não tenho uma galera e tudo mais? Beleza, eu ficava um pouco assim, um passo atrás disso. Com 18 anos eu comecei a trabalhar num local, conheci uma pessoa que pintava, e aí eu pensei que era o meu pote de ouro, né? Assim, ai, meu Deus, finalmente alguém que vai conseguir, né? Eu vou conseguir ir junto. Era um rapaz que a gente acabou ficando muito colega e combinamos de pintar. Então, o dia sagrado estava ali, né? Acabou que essa pessoa desistiu, não quis, né? E aí eu lembro que eu fiquei assim muito decepcionada na época. E aí eu, ai meu Deus, como é que eu vou começar e tal? E aí acho que nesse instante veio a luz, sabe? De que eu deveria ir sozinha, né? E que eu poderia ir sozinha na realidade. Aí no outro dia de manhã, eu passei num depósito perto de casa, morava em Contagem, comprei umas latinhas de coral, assim, de látex, e fiz meu primeiro grafite, sem conhecer ninguém. Foi ótimo, porque para mim o grafite ele já nasceu na minha vida com uma autorresistência muito grande, sabe? E assim, quando eu comecei, eu falei para mim mesmo que ninguém nunca mais ia me impedir, né? Ou eu colocar essa dependência no outro, de algo que eu poderia fazer.
E foi assim que eu entrei no grafite, cheguei em casa, coloquei a fotinha no grupo do Facebook. Meu primeiro grafite, eu lembro que a Wanata viu e comentou, e acabou que tinha um festival que estava rolando lá em Contagem, que até a ZI que começou esse festival, se eu não me engano, que é o primeiro festival feminino de arte urbana. E aí a Luana até falou, vai estar rolando várias minas, e aí eu já entrei de cara, e já conheci a maioria das minas que já estavam na cena, então foi um elo muito forte, hoje em dia são muito minhas amigas, sabe? Foram encontros muito certeiros. Então, a minha chegada dentro do grafite foi assim, com ar de muita força pessoal, mas de muito acolhimento também. Porque eu já fui de cara, assim, conhecendo várias meninas e tal. E, assim, eu acho, não sei se é uma coisa, eu vejo que é uma característica, assim, na real, de Belo Horizonte, que é esse acolhimento, sabe? E dentro do grafite isso é muito nítido. Então, já foi esse abraço, o início. E você já conhecia elas antes de ter feito esse primeiro grafite ou você descobriu elas quando você postou? Elas descobriram você, né? Então, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém nem do hip hop, na realidade. Eu tinha acabado de sair da igreja, então eu estava começando a observar um pouco mais, que eu estava deixando meu cabelo crescer e pesquisando muito mais sobre os movimentos da cidade, porque acaba que quando você começa a se identificar com as suas origens e suas raízes, não tem como a gente, jovem, não emergir no hip hop, né? Que é, enfim, um movimento que diz tanto sobre isso. Não conhecia ninguém, aí depois que eu coloquei essa foto, o Anata comentou, e aí eu fui nesse festival, que era perto da minha casa, inclusive, e aí acabei conhecendo as meninas. Mas, assim, foi um evento muito, entre aspas, aleatório, né? Que acabou conectando a gente seguiu. Depois disso, é muito legal que essa corrente do grafite, ela vai unindo a cidade toda, né? Vai entrelaçando todo mundo. Então, pela maneira que eu fui acolhida, eu imagino que a maioria das pessoas são assim também. Foi uma corrente que foi ficando muito grande, né? E hoje em dia acaba que todo mundo acaba se conhecendo, e eu falo por mim, né? Interessante você comentar isso, porque, assim, eu venho de uma época que tinham poucas mulheres no grafite, né? Assim, eu lembro que até os anos 2000, mais ou menos, tinham 3 ou 4 que eu sabia, pelo menos, e me parece que não era muito mais que isso. E eu acho que nessa época, talvez para as mulheres fosse até mais difícil começar pela falta de parceria, né? Assim, parceria feminina e representação e tal. Talvez, você acha que tem a ver isso, assim, que hoje tem uma cena das mulheres no grafite que gera uma rede, que dá um apoio mútuo? Você acha que isso favoreceu a sua chegada no grafite BH e região metropolitana? Olha, quando eu comecei, eu acho que meu caso ele é bem isolado, porque a maioria das pessoas acaba conhecendo um grupo, ou uma oficina, ou tem amigas e amigos, sabe? Então, no meu caso, eu acabei indo sozinha para a rua, mas eu não tiro isso do que é o grafite em si para as mulheres agora, sabe? Hoje em dia, a gente conseguiu expandir uma rede muito grande para a internet, o que faz ser muito mais assim. Então, assim, a maioria de nós acaba pintando, colocando, se a gente não se abraça dentro da nossa comunidade, a gente coloca um Instagram no trabalho e chama muitas garotas que vêm, sabe, o trabalho. E é uma fala que é muito constante entre nós, mulheres, assim. A maioria de nós estamos num lugar que nos repele, né? Literalmente, na chegada. Então, acho que essa doação de acolhimento é muito forte. A gente se identifica muito, assim, uma com a outra. Porque, para além do que a rua já nos repele, a gente tem essa reação de proteção mesmo, de firmeza, a gente gera uma identidade muito grande, porque eu não sei como é que é dentro do grupo masculino, mas para além do que é só o grafite, é do que é ser uma mulher na rua, sabe? São várias questões que acabam fazendo a gente se unir como rede mesmo. Então, eu falo pela cena de BH, existe, além de ser Minas Gerais em si, né? Ter essa cultura de acolhimento mesmo, que eu vejo a gente vai viajando em outras cidades, vai vendo o contraste que é, né? Assim, a gente tem essa questão de estar reunido, de gostar mesmo disso. Então, para além disso, tem essa outra questão, que é de ser mulher e se sentir representada pela outra, sabe? Porque acaba que as dores que uma sente, na maioria das vezes, todas sentiram de alguma forma. Então, assim, é um elo que
não tem como tirar, sabe? Desvincular. Muito bom. Mudando só um pouquinho o assunto, eu venho reparando, já até fiz esse convite porque eu venho reparando no seu trabalho e vi ele desenvolvendo muito rápido. Assim, você falou que você tem, sei lá, 5 anos que você está pintando, e eu vi a qualidade técnica evoluindo muito rápido e ganhando uma personalidade muito grande no traço, né? Se eu olho para os seus trabalhos, eu reconheço uma personalidade, fui vendo o amadurecimento dessa personalidade no traço. Qual que é o rolê, assim? Porque geralmente você faz figuras femininas, né? E me parece, eu posso estar enganado, mas que tem até um pouco de autobiográfico, autorretrato, porque ele te lembra um pouco a sua fisionomia em alguns momentos, o olhinho mais puxado e tal. Você acha que tem uma relação, assim? Da onde que vem essas figuras que você faz? Da temática, as figuras? Ah, arrasou. Obrigado, né, primeiramente. Quando eu comecei a pintar, assim, antigamente eu sempre desenhei desde muito pequena e tudo mais, rabiscava, sempre fui aluna nota A em artes especificamente, exclusivamente também. E quando eu comecei a pintar, eu pensava assim, o que eu posso representar de maior identidade, assim, para mim, sabe? E eu cresci com meu pai falando que meu pai é do Ceará, no início da apresentação eu falei isso, né? Uhum. E eu sou neta de indígena tabajara e era a única referência que eu tinha de ancestralidade mesmo, e meu pai sempre afirmou isso, sempre trouxe isso para a gente. Então, quando eu comecei a pintar, eu pintava preto e branco e muita gente achava até que era uma japonesinha, né? Mas era essa indígena, que era a única representação que eu tinha mesmo, assim, sabe? E que eu queria afirmar. Acho que durante esse processo do grafite fui me descobrindo e representando outras mulheres até mais parecidas comigo, né? Sobre a característica ser semelhante, com certeza, né? A imagem que a gente mais vê durante a vida é a nossa própria imagem, então hoje em dia não tem nem como falar que de certa forma não é um autorretrato, até porque eu tenho que falar um pouco dessa minha história, dessa trajetória. Então, ela nasceu única primeiro para representar essa indígena, essa indiazinha, que era a única referência que eu tinha, né, da minha história. E depois elas se tornaram duas. E a intenção das duas, no início, era muito marcado isso. Uma tinha um semblante mais sereno e uma tinha um semblante mais fechado, né? E aí eu queria muito falar sobre as diferenças, né? Tolerância, equilíbrio e tudo mais. E isso tudo refletido numa história, né? De toda a minha trajetória que eu já vivi, de muito bullying, muitas histórias assim um pouco pesadas, sabe? Uhum. Que depois de analisar muito fora desse contexto que eu percebi o quanto que estava presente nesse primeiro trabalho. E aí nasceram as duas com esse olhinho, com essa carinha para falar sobre união, sobre tolerância, enfim. E até uma ficar com um cabelo muito mais parecido com o meu e a indígena mesmo, com cabelo lisinho, né? Então, assim, são representações do que é a minha história de fato, sabe? Então, elas vão ter a minha carinha, com certeza. É muito legal. Eu falo isso, mas o meu trabalho também, muitas vezes, ele, por mais que eu fuja, ele se parece comigo um pouco também, né? Acho que esse é um mal de vários artistas. Ou bem, né? Para mim é um binho. É, É um mini binho. até as crianças, é engraçado, às vezes tem criança que me conhece, olha e fala, olha, é o Binho. Mas deixa eu te perguntar, eu reparo os seus trabalhos assim, e eu vejo que ele sempre tem uma atmosfera muito leve, muito um pouco onírica, né? Parece uma coisa meio de sonho, assim, um pouco às vezes, mas muito leve, muito agradável, assim, muito pacificador, assim, no sentido não pacificador de uma forma passiva, mas de uma maneira de trazer um bem-estar, de trazer um lugar de uma paz interior, assim. Você já viajou nisso, assim, nessa coisa da atmosfera que o trabalho transmite, da estética, nesse sentido, assim, de como afeta as pessoas na rua? Isso é uma preocupação para você? Então, com certeza é uma preocupação para mim. No desenrolar de toda essa criação do que era o grafite, não, primeiramente, quando eu comecei, antes de fazer grafite, eu olhava para o grafite e pensava assim, grafite para mim é só o que é protesto, antes de eu fazer grafite. Então eu olhava para a rua e se eu via, enfim, eu só conseguia identificar o que era grafite quando eu pensava assim, não, isso é transgressor, sabe? Isso está dizendo algo. Depois que eu entrei, que eu fui vendo o que é, né, a multiplicidade que é o grafite em si, né?
que ele fala sobre muitas coisas. Então, quando eu já comecei pensando o que eu poderia levar, sabe? No que eu posso trazer para o outro, sabe? E eu acho muito potente todo tipo de representação e representações fortes também, sabe? Mas eu sempre tive essa preocupação de tentar trazer hora para uma reflexão e hora para algo que trouxesse um conforto mesmo. Porque a rua, para mim, sempre foi um lugar, assim, evitado. E aí eu pensei que eu não gostaria de somar nisso, sabe? De que, da mesma maneira que a rua trouxe para mim algo tão bom, eu poderia também transmitir através do grafite. E a ideia de falar das duas sobre tolerância e união, que eu acabei de falar, sobre o semblante fechado e tranquilo, é justamente para trazer um pouco isso, sabe? De mesclar um pouco esses dois universos e tentar fazer isso de um jeito sereno, sabe? De um jeito tranquilo. Eu sempre penso muito acerca disso, sabe? De como que eu posso ser potente para o outro. Não que eu acho que é muito necessário quem traz a fala de guerra, de força, assim, e que consegue transmitir isso, porque eu vejo que tem muitas pessoas que necessitam disso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, também acho que é necessário a gente trazer uma palavra que tranquilize também, sabe? É algo que eu sinto muito, assim, muito forte. E aí acabo externalizando, assim, no grafite. Eu concordo um pouco com esse pensamento geral, assim, porque eu tenho para mim que a arte ela é tão ampla quanto a vida, né? Você fala, vai definir o que é vida, você não consegue. Vai definir o que é arte, você não vai dar conta, assim. Ela pode ser um protesto, como ela pode ser uma coisa para acalmar outra pessoa, pode ser uma coisa meio nonsense, pode ser tudo, né? É tão amplo quanto a vida. E às vezes eu acho que Exato. quando chega na arte urbana e no grafite, as pessoas às vezes tentam muito colocar um rótulo, um carimbo, falar assim, tem que ser isso. E é uma expressão artística, né? Tão ampla quanto a arte, quanto a vida, né? Eu acho que faz todo sentido isso que você falou. E aí, outra pergunta que eu queria fazer é que você comentou uma coisa meio passando, e eu tinha curiosidade. Antes de grafitar, você já tinha um contato com desenho? Você já gostava de desenhar, já pintava? Como é que é essa relação? Então, eu sempre desenhei desde pequenininha, né? Sempre, assim, gostei quando eu estava brincando, assim, criancinha, estava sempre rabiscando e tal na escola. Meu pai, para mim, é uma grande inspiração. Ele não virou um grande artista, mas para mim ele é um grande artista. Então, todo pacote de pão, toda conta de luz tinha um desenho dele, alguma coisa ele estava rabiscando sempre. Eu sempre achei aquilo incrível. Então, desde muito, muito novinha, eu vi que era um lugar que eu me sentia muito feliz ali, sabe? E depois que acaba que, como qualquer coisa na vida, né? Quanto mais você faz, melhor, né? Melhor você fica. E aí, acho que na época de escola, eu acho que, não sei se você também era essa pessoa na escola, mas eu era a desenhista da sala e acaba que isso vai se prolongando, né? Então, desde muito pequena, eu sempre curti desenhar, mas pintar mesmo foi só com grafite. Aí que eu descobri a pintura, a tela, a ilustração e tudo mais. Mas rabisco desde criança. E como é que é o seu lance, assim? Você estudou arte, estudou outra coisa, é autodidata? Como é que é esse processo seu com relação ao ensino, assim? Porque tem gente que grafita que aprendeu tudo sozinho, tem gente que estudou arte, tem gente que estudou outra coisa que não tem nada a ver. Como é que foi para você? Arrasou. Dentro do desenho do grafite, eu sou autodidata. Eu queria muito ter tido aulas, porque eu acho que isso expande muitas outras visões para além do desenho, né? Mas eu tinha algum interesse, aí eu ia sugando aquele interesse. Teve uma época que eu via desenho na TV e aí eu desenhava também. Então, foi assim, foi um processo até chegar à internet mesmo, assim, né, nas nossas vidas. Não sou tão jovem assim. E aí começar a pegar algumas referências e tudo mais. Com grafite do mesmo jeito. É óbvio que a gente vai tendo pessoas que nos inspiram, até no grafite uma pessoa vai dando uma dica, outra dica, então, né? Com certeza tiveram parceiros, mas o processo de aprendizado foi esse. Eu nunca tive nenhum tipo de aula de arte, assim. Depois que eu entrei no grafite, que eu tive mais contato, assim. Mas antes disso, não. Antes disso, não. Era só no fundo do caderno. É, mas o sistema que rola da galera ir aprendendo no grafite eu acho muito bonito, né? Porque
Você vai pintando com uma pessoa, aprende uma coisa, você pinta com outra, aprende outra coisa, você pinta com outra, aprende outra coisa. Aí, da troca, você vai criando um repertório e desenvolvendo seus estilos, desenvolvendo suas coisas, né? Eu acho isso muito, muito bonito, assim. Eu acho super legal. Exatamente. É uma corrente, literalmente mesmo. É. E você falou essa coisa, assim, de ser mulher e pintar na rua, né? Que é uma questão. E você encontrou outras dificuldades, assim? Tem essa dificuldade, claro, né? Óbvio que, infelizmente, tem. Mas você encontrou outros tipos de dificuldade para grafitar, para estar em contato com grafite? Você fala assim, para além da questão de ser mulher ou dentro dessa questão? Os dois, assim, não só nessa questão, envolvendo outras coisas também, outras dificuldades, mas dentro dessa também, né? Se outras coisas que você não falou que você quer falar, está aberto também. É bom, porque, Arrasou. assim, às vezes falar das dificuldades ajuda quem tem dificuldades, entende? Às vezes a pessoa não se sente tão só na dificuldade que ela tem. Uhum. Assim, eu já vi muita gente falando que para pintar na rua tem que ser corajoso, e tem que ser corajoso mesmo, porque falando assim da coisa mais técnica de pintar sol a sol e carregar muito peso e não se alimentar direito, não beber água direito e, enfim, toda essa questão que é um desafio que a gente está tão imerso que a gente nem para muito para refletir. Acho que, pelo menos eu falo por mim, eu gosto tanto do processo que eu só percebo quanto que ele foi difícil quando acaba e eu estou destruída. Ai, meu Deus, realmente foi intenso. Mas, e, assim, eu sou de uma família simples, então eu não... Sempre tem essas questões, né, de você viver da arte não é nada fácil. Você vindo de uma família simples é mais difícil ainda, para além das questões de cobrança, de ter uma profissão, né, e de não enxergar o artista, que até quando a gente está dentro da arte ainda tem um preconceito para fora é muito maior. Tem essa questão financeira, que não é fácil mesmo, né? Assim, tem que correr atrás no nível hard. Mas o amor ao fazer em si compensa muito, sabe? Assim, acho que é um gás a mais. Sobre a questão de ser mulher e pintar na rua, é algo que acho importante falar, sabe? Porque não é algo que é tão simples, né? Não é só ir mesmo. Eu estava até uma questão que aconteceu há pouco tempo, eu estava pintando aqui perto de casa, eu pensei, não, 0 riscos. Então, antes de sair de casa, eu já penso em todos os riscos que eu posso ter e como é que eu posso me resguardar daquilo. Então, a gente já faz um checklist normalmente na nossa vida, no nosso cotidiano, então, para pintar, que já te dá para o outro, às vezes abre uma margem de que você está para a rua, sabe? Que você é da rua, que você está fazendo algo que é transgressor, então é como se por mais que é liberado ou não, enfim, as pessoas elas já tomam essa liberdade de te enxergar como da rua, então isso já tira uma margem de respeito, né? Sozinha e sendo mulher, assim, é ainda mais intenso. Então, eu estava pintando próximo de casa, era próximo, era de dia, eu pensei assim, não, tá tudo perfeito, tá tudo tranquilo, não vai dar problema, perto de uma pracinha. E aí tinha um homem que ficava rodeando, assim, aí ele rodeou umas 3 vezes, aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Então, assim, é algo muito comum e muito simples, entre aspas, mas é algo que diz muito sobre o que é pintar na rua, porque é o tempo todo, sabe? Essas pequenas coisas, tirando, assim, eu posso entrar em muitas questões dentro do próprio grafite, falando sobre como é um cenário muito masculino e que acaba nos tratando dessa maneira como um lugar que não fosse nosso, sabe? Como se a princípio a gente estivesse lá ocupando um lugar que não é nosso, que é do outro. Mas, para mim, essa questão que é maior sobre o sistema mesmo, como ele nos trata e nos tira para mais, sabe? Assim, quando a gente está pintando na rua, é muito forte. Muito, muito forte. Então, assim, para pintar na rua, eu falo hoje, assim, que tenho 5 anos, é pouco tempo, mas são muitas e muitas histórias, né? Para além de amar muito e de querer muito e de se identificar mesmo, porque não é só cereal radical, sabe? Essa aventura, assim, é algo que é político, é didático, assim, é revolucionário, sim, é cansativo,
mas compensador também. Então, tem todas essas dificuldades, mas, assim, se existe esse amor ao ofício mesmo, assim, não tem como, assim, não viver disso, sabe? Pelo menos eu não me enxergo hoje fora disso. Mas tem todas essas dificuldades que a gente encara, assim, o tempo todo. E que, infelizmente, naturaliza também. São duas camadas de preconceito, né? Uma pelo fato de ser artista, que as pessoas acham que não é sério, que não é uma pessoa, né, que tem um mérito de estar fazendo o que faz e tudo, e uma que é muito pior e muito mais ampla, que é de ser mulher numa sociedade que, né, que tem essas questões que você colocou. Eu acho que faz todo sentido mesmo. Exatamente. Sem entrar na questão da raça, que são É, várias questões. é. Eu E é não, outra questão. já é uma outra camada também, né? Assim, Exatamente. mas me veio essa coisa do artista, porque você falou um pouco isso, né? Na sua fala apareceu um pouco isso, assim, que a pessoa passa e fala, então é artista, está na rua, né? Assim, como se não fosse uma pessoa séria, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. É como se tirasse uma parcela do respeito, assim, né? Sabe? Quantas vezes pintando, vai trabalhar, e às vezes eu estava literalmente trabalhando, né? A gente escuta isso quando pinta na rua, né, Bim? Faz todo sentido. E o lado bom, assim, porque aí eu, né, assim, do meu lugar falar isso, assim, mas ir pintar na rua é uma escolha, né? Muita gente tem uma ideia, às vezes, de que a pessoa vai fazer grafite porque ela não tem outra opção, né? Assim, e pelo contrário, eu sei que muita gente, a grande maioria escolhe fazer grafite porque se apaixona pela prática, porque vê alguma coisa ali que a toca muito profundamente e é uma escolha estar ali, né? O que você acha que tem de positivo que te fez persistir no grafite? Nossa, arrasou. Dá para continuar assim para sempre, né? Falando de positivo também. Para mim, o grafite foi literalmente uma salvação na minha vida, literalmente. Eu vivia dentro de uma bolha muito grande, né? Assim, para mim, religiosa, né? Então, o grafite ele me abriu vários horizontes, assim, até de conseguir me enxergar. Então, antes de falar sobre o grafite, eu e o mundo, ele comigo assim me ajudou muito a ter muita consciência política e buscar, né, entender sobre todas essas questões. Então, para mim foi uma salvação literalmente. E quando eu estou na rua e eu vejo a possibilidade de impactar o outro, sabe? Acho que algo que me move muito é pintar e falar com criança, com adolescentes, quando eu tenho esse momento de contato, que eu consigo desabrochar isso e eles, sabe? E ver literalmente alguma mudança, alguma luz, para mim eu ganho tudo, sabe? Então, o grafite ele é essa passagem, né? Através da arte a gente consegue fazer essa passagem muito bonita assim até o outro, que já tiveram tantos momentos incríveis de conexão com o outro. Eu lembro uma vez que eu pintei um viaduto, e eu sempre conto essa história porque eu falo que para mim foi uma escola, foi uma grande escola na minha vida. Eu estava pintando, eu ia começar a pintar, ia atravessar a rua, e aí uma das moradoras estava do outro lado da rua, né, com uma vassoura na mão, e aí ela falou assim, perguntou para mim, você vai pintar a minha casa? E aí, nesse momento, eu olhei e pensei assim, sabe, já não é o mesmo lugar, sabe? Já é outra coisa, já é outra história, já é outro universo. Então, assim, através do grafite eu consegui mudar, assim, muitas chaves e explodir muitas bolhas, me conectar com pessoas que eu sei que talvez eu jamais conseguiria acessar, sabe? A gente está lá de tão igual e consegue ouvir tanto e crescer tanto. Não, para mim isso é tudo. Quando eu tô com alguma criança também, eu consigo partilhar essa ideia do das duas, né? De tolerância e tudo mais. É muito lindo como elas conseguem receber isso e colocar assim imediatamente no contexto, sabe? No contexto da vida delas, isso é lindo demais. Então, o grafite ele me trouxe lições que eu fico assim, eu não tenho palavras para agradecer mesmo e descrever o quanto que é incrível, né? Quem pinta sabe que a gente tem histórias que fogem da realidade, assim, e são poucas pessoas que têm esse privilégio, né? De acessar o outro e de olhar literalmente no olho do outro, né? Porque acaba que a cidade ela parece um grande cenário quando você não entra nele mesmo, né?
Quando você não entra nos lugares, é como se fosse só a passagem mesmo, né? Mas o grafite me fez entrar nesses lugares, nos faz entrar, então isso para mim é muito mágico e é o que de mais potente assim para mim, sabe? É poder me mudar e conseguir interagir com o mundo mesmo, né? E submundos e outros submundos. Então isso é muito rico. Sou apaixonada. Só para consertar uma coisa que eu falei, porque eu falei que tem esse negócio das pessoas às vezes não levar o artista a sério e tratar como marginal e tal, mas principalmente o artista de rua, né, que está na rua. Mas tem esse outro lado também que parece que ele quebra um gelo, né? Assim, tem muita gente que tem muita facilidade de aproximar e elogiar e conversar e se interessar pelo fato de você estar ali pintando, né? Assim, pelo menos da minha história pessoal, isso já aconteceu muito, assim. É claro que eu estou falando de um lugar diferente, porque eu sou homem e tal, né? Mas você percebe isso também, que tem essa... Parece que as pessoas se sentem um pouco contempladas ou sentem meio com abertura positivamente, em alguns casos, também para se interessar pelo trabalho, para conversar com o artista, pelo que a gente está pintando, pelo fato de ter o artista ali ao vivo, porque quando você vai numa exposição ou o trabalho está pregado numa parede de uma galeria, às vezes você não tem contato com o artista. Se você percebe isso também, esse lado, apesar assim, de eu estar falando de um lugar de fala de ser um homem, de saber que tem uma facilidade nisso aí, mas se você percebe também esse lado positivo, só para contrabalancear o lance que eu falei, que as pessoas às vezes veem o artista como malandro e tal. Mas tem um lado positivo também das pessoas às vezes verem você ali pintando como uma pessoa que as representa de alguma maneira ou que tem uma abertura maior. Você percebe isso às vezes, mesmo com as dificuldades? Nossa, totalmente, totalmente. É muito, muito legal assim, a maneira que as pessoas se sentem à vontade de interagir não só com a gente, mas de trazer um pouco do contexto que vive ali, né, naquele local. Então, literalmente agrega, né, a pintura. Eu acho que a gente tem todas essas questões que são difíceis, mas somos muito bem recebidos, principalmente em comunidades. E dá para ver a necessidade, né, das pessoas que elas têm de literalmente interagir com aquele momento, de estar único ali. Muita gente pede para participar e para pintar, para fazer alguma coisa, principalmente criança. Então, a questão do pertencimento é muito bonito, muito, muito fácil da gente visualizar quando a gente está pintando. Então, acho que isso quebra uma barreira também da pessoa e do espaço que ela vive. Tirando o fato de que, colocando em evidência o fato de que eu sou uma mulher pintando, uma mulher negra e tal, é muito bonita a maneira que as outras mulheres enxergam isso, sabe? E sempre existe uma surpresa muito boa, sabe? De, nossa, uma mulher pintando, como assim? Ou, ela é igual a mim, sabe? Então, assim, tem várias abordagens muito bonitas, assim, que trazem essa questão empoderadora mesmo da mulher, né? De estar na rua e tudo mais. Então, essa representação é muito potente e muito legal também. Então, eu me sinto muito abraçada pela comunidade, principalmente quando eu estou pintando na rua. E isso é algo que, assim, dentro dessas abordagens e dessas conexões, que também surgem várias lições, e a gente acaba aprendendo muito mais sobre o lugar que a gente está pintando. Então, eu acho que é ainda muito mais gostoso quando esse acolhimento acontece, e é muito frequente, assim, né? Até para conhecer o espaço, assim, acho que a arte, ela se integra muito mais, sabe? Mais do que a pintura, se agrega, né, a vivência, o local, as pessoas. Então, assim, acontece muito e é algo que me faz muito feliz quando eu estou pintando. Comigo rola um lance, tanto esse das trocas com as pessoas, como rola também uma afetividade com as regiões da cidade, né, com os bairros, com os lugares. Quer dizer, eu falo, você já foi em tal bairro? Eu falo, já pintei lá, pintei tal lugar, tal praça, tal muro, tal rua. Eu acho doido isso, assim, muda a relação com as pessoas e com a cidade, né? Pelo menos na minha visão, já rolou isso muito. Assim. E outra coisa que eu queria... Não, pode falar, fala aí. Não, eu sou totalmente, é real. Coisa... Até a gente, né, tem uma visão totalmente diferente da cidade, porque já não é mais a cidade de BH. A gente anda vendo o trabalho dos amigos também, né? Tem isso também, você fica menos solitário, né? Porque às vezes está andando sozinho na rua, mas você vai reconhecendo o trabalho de todo mundo. Você fala, olha, fulano, Beltrano. E aí nós estamos vivendo um momento difícil demais para o grafite, né? Para tudo, para todo mundo, para todos.
Mas para o grafite é muito difícil, porque a gente sente muita falta da rua, né? Assim, a rua de uma maneira livre, sem muita preocupação, assim, fora essa que você falou, mas assim, sem a preocupação da máscara, de contaminar. O próprio Klebcast, esse projeto meu, eu comecei ele porque eu comecei a ficar angustiado de ficar em casa, eu estou fazendo doutorado, eu estou escrevendo, e eu precisava de encontrar com as pessoas, eu precisava de conversar, eu precisava de ouvir histórias, eu precisava de circular, e eu não tinha como, por causa da pandemia, que eu achei que ia durar 3 meses, né? E aí nós estamos aí nessa até hoje. Eu acho que Nossa! a gente está tendo que se reinventar mesmo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas Totalmente. uma outra coisa que eu queria perguntar, que é uma pergunta meio indelicada, então se você não quiser responder também não tem problema. Mas é como que você se vira com a questão da grana, assim, você trabalha com arte ou você tem outros trabalhos e complementa com a produção artística? Então, uma amiga minha até me perguntou assim, como é que faz para viver da arte? Aí eu respondi para ela, vivendo na casa dos pais, no meu caso. Então, assim, eu vivo da arte, mas eu moro com a minha família, então acho que é outro universo, né? Já estive morando independente, então assim as questões são muito mais difíceis. Então, eu pinto. Agora o grafite não está rolando, infelizmente, assim, para todos os aspectos, infelizmente, né? Assim, de estar na rua, de produção, tudo. Mas eu acabo vendendo pinturas e tudo mais, então eu consigo levantar, me sustentar com essa grana. Mas assim, eu falo no lugar de alguém que mora com a família, né? Então, eu sei que para quem lida com a arte, o grafite em si, grana e casa e sustentar tudo isso é outra questão, né? Assim, outro rolê. Então, para mim tá rolando e eu tento fazer o máximo, tento me profissionalizar ao máximo, assim, fico nessa sede de me aprimorar, porque eu entrei muito crua, sem conhecer nada, assim, depois que você entra, você descobre que são muitas questões técnicas e que a gente acaba virando agente de nós mesmos e, enfim, vira um profissional para além do artista, né? Então, assim, nesse tempo eu tento me profissionalizar e me preparar para o que, né? Porque a gente vai ter que encarar, assim, né, nos próximos anos. Mas até então tem rolado, mas, assim, bem aos trancos e barrancos, mas, assim, com foco em profissionalizar para fazer isso rolar literalmente por muito tempo, sabe? É, eu Mas eu gosto, imagino que para alguém que sustenta família e tudo mais, assim, não, com certeza não está nada fácil. eu gosto desse tema porque, primeiro que eu tive que encarar ele ao longo da minha vida toda, né? Mas eu acho que é um tabu no meio da arte e é um tabu mais ainda na arte urbana, porque geralmente lida com transgressão, lida com uma série de lugares aí que são um pouco conflitantes com a questão da grana. Mas, no entanto, o boleto chega do mesmo jeito para todo mundo. E à medida que o tempo vai passando, isso aí eu já estou falando do meu lugar de fala, né? Sou uma pessoa que estou com quase 50 anos, sou com 46, vou fazer 47 esse ano. Então, à medida que os anos vão passando, as demandas vão mudando também. Então, né, assim, quando eu tinha 20 anos, eu tinha uma cabeça, quando eu tinha 30, eu tinha outra, quando eu tinha 40, eu tinha outra. E eu acho que, às vezes, se discute pouco isso no meio da arte como um todo e da arte urbana, principalmente, porque é um pouco tabu e é um pouco quase contraditório discutir. Mas eu também vejo a importância Exatamente. de criar uma inteligência sobre isso, de desenvolver habilidades, de gerar cadeias produtivas, de gerar uma economia própria para a galera que está no grafite, né? Porque o que geralmente acontece é que outras pessoas chegam com uma lógica econômica, fazem as coisas, circulam dinheiro ali e tal, mas é difícil a própria cena gerar uma economia própria, uma cadeia produtiva, né? Assim, cadeia produtiva envolve várias pessoas na produção de alguma coisa ou num processo, né? Assim, você vai fazer um evento, envolve um monte de gente para o evento acontecer. Você vai fazer uma feira, um bazar, você envolve um monte de gente para aquilo acontecer. E acaba que o ideal é todo mundo conseguir ganhar e todo mundo conseguir viver com aquilo. Então, eu acho que é um problema assim que é um desafio, como colocar essas discussões na roda e como a gente se preparar para isso, assim, né? Então, eu gosto de, às vezes, jogar essa pergunta meio assim, Exatamente. eu sei que é indelicado, mas eu gosto de jogar essa pergunta meio de supetão, assim, Não, e as respostas, são ótimas.
tanto para quem tem Mas existe dificuldade um como para quem tabu. tem soluções, né? Mas diga. Total. Mas existe um tabu em torno da arte, principalmente a arte de rua e tudo mais, urbana, né? Em falar sobre dinheiro, como se a gente literalmente não precisasse de dinheiro, né? E como se não fosse um trabalho também, para além do ser artista e fazer arte e tudo mais. Então, assim, eu acho super necessário essa questão ser pautada, porque só quando a gente encara eu, pelo menos, penso assim: existe o grafiteiro que esteve em algum momento de frente com a questão acadêmica e que percebeu que precisava adquirir um conhecimento sobre essas questões, e existe um grupo que realmente não esteve de frente com isso, assim, de um jeito claro, sabe? E que, assim, condena essa questão. Só que, na verdade, isso é um mito que eu espero que, com o tempo, isso seja, assim, desmistificado, porque é muito triste a gente ver muito artista muito, muito bom, incrível, sensacional, que, assim, grandioso, mas que acabou sendo vítima dessa questão, assim, de fugir da pauta financeira, que é algo, assim, extremamente necessário. Então, assim, eu espero que essa pauta seja firmada e que a gente consiga ter um modo acessível, sabe, de adquirir esse conhecimento. Eu quebro muito minha cabeça, eu ouço algum artista experiente falando alguma coisa diferente, aí eu já vou no meu bloco de notas, já pesquiso e tudo mais, mas eu sei que tem muita gente que não tem esse tempo, primeiramente, porque você sustentar uma casa, uma família, etc., viver da arte e tudo mais, estar na rua, assim, já te dá um espaço muito grande. Então, eu sei que é algo que não... Tem muita gente que não tem o filho, não tem o tempo, sabe? Não é acessível, então é importante a gente trazer isso, sabe? E propor também, né, uma linguagem mais acessível para as pessoas que estão lá e que entendam isso, né? Agora, o pior é que na academia, né, na universidade, pelo menos na universidade mais ligada à arte, o tema também é tabu, lá não se discute também. Então, assim, pode até se discutir teoricamente e tal, mas esse negócio do se virol, de como se virar, pagar os boletos e tal, isso não aparece tanto. Então, geralmente eu gosto muito desses lugares que são ponto cego, assim, que eu acho que as pessoas não estão olhando muito e eu tento puxar eles, né? Mas acho que é mais ou menos essa conversa, assim. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei, que ficou faltando, voltar em alguma resposta complementar? Fica à vontade. Eu sempre tenho esse momento no final, que é meu microfone aberto, para o que a pessoa quiser dizer da cabeça dela. Fica à vontade. Arrasou. Não, para mim é basicamente isso. Acho que eu consegui colocar um pouquinho, né, sobre o que eu faço e tudo mais. Para quem estiver assistindo e quiser começar, comece, porque só assim que a gente sabe literalmente o que vai dar, e pode dar muito bom, como deu para a gente. É muito importante para mim estar nesse espaço falando com você, porque faz pouco tempo, né, que eu estou aqui fazendo arte, fazendo grafite, fazendo tudo isso. Então, é um aprendizado muito grande e constante. Também deixar, assim, esse espaço para me autodeclarar para todo esse movimento que a gente está sendo resistência ainda e pretendemos continuar sendo. Então, para além de todas essas questões do financeiro, do que é difícil, do que é isso e aquilo, a gente consegue persistir porque existe algo muito maior, que pelo menos para mim é o fazer para o outro e somar com o outro, que isso para mim diz muito sobre o grafite, que a gente nunca está sozinho, nem fazendo sozinho, nem deixando aquilo sozinho, né? Sempre tem vários universos ali somando aquilo que a gente está fazendo, então isso é muito potente. Então, só deixar essa última pincelada que o que a gente faz não passa em branco, e isso é muito rico. E agradecer a oportunidade de estar falando com você, admiro muito o trabalho. É muito importante que a gente tenha pessoas experientes que não retenham conhecimento. Eu acho que o mais incrível de você adquirir conhecimento é passar para frente. E é isso. Agradeço muito. Eu que agradeço. E eu só queria completar falando assim né, assim, comecei a pintar em outra época e tal. Eu tenho aprendido muito também com essa nova geração, com as pessoas que estão chegando, e principalmente com as mulheres, que às vezes eu aprendo
na marra, às vezes eu aprendo de uma maneira mais pedagógica, mas eu tenho aprendido muito com a forma com que as gerações mais novas lidam com grafite, com arte urbana como um todo. E é isso, né? Se eu tem um livro que eu gosto muito, assim, que é um livro que chama Mente Zen, Mente de Principiante, né? Então, eu tenho buscado cultivar essa mente de principiante, que está sempre aberta para receber. E eu acho que vocês estão fazendo uma coisa muito importante e muito bonita. É isso. Te agradecer demais, brigadão pela entrevista. E lembrando para as pessoas que agora eu voltei com essa segunda fase, eu não vou fazer mais podcast, eu vou pôr só no YouTube, porque eu estou querendo reunir tudo numa plataforma só, para ficar mais organizadinho, para ficar tudo mais fácil de consultar. E aí minha ideia, agora eu tomei um fôlego, estou voltando com essa nova temporada, a ideia é continuar e seguir com muitas entrevistas boas como essa. Você foi de número 26, né? E espero seguir em frente aí com o projeto. Brigadão. Arrasou, obrigada. Força aí na pandemia, eu sei que está difícil para todos nós, e vamos ter fé que isso vai passar, e enquanto isso vamos nos ajudando e dando força um ao outro para a gente aguentar esse rojão aí, que é ficar em casa, né? Ficar em casa para quem pode, né? Ficar em casa para quem pode, porque tem muita gente que está correndo risco aí para se sustentar e a situação não está difícil. Então, é isso. Exato. É isso, força para nós, para todos. Obrigadão e um beijo, valeu. Beijo.